This call is now being recorded. Chorubu. Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão para a nossa aula, a primeira aula de redação do desafio da professora Fernanda Pérez, que, junto com os seus alunos, estão aí em busca dessas vagas no concurso público do Ministério Público do Pará. E como eu estava dizendo, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai conversar sobre aspectos importantes da tua prova discursiva, elementos dos quais você deve já considerar na sua preparação, e, claro, algumas dicas importantes para que você alinhe, né, a sua preparação com as suas leituras, os seus estudos, porque certamente tudo isso que você está estudando agora vai servir e muito para a nossa prova, para a sua prova discursiva, tá bom? Então, quero pedir a todos que, por gentileza, mantenham seus microfones desligados. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem acionar no chat, né, que assim, quando oportuno, eu consigo respondê-los, e assim a gente mantém uma qualidade de gravação para que você, inclusive, possa assistir essa aula quantas vezes você precisar, sem muitas interrupções, tá certo? Então, inicialmente, eu quero colocar para vocês elementos acerca do nosso edital. De que maneira o edital trouxe a nossa prova discursiva? O que nós temos aí para analisar com relação à prova discursiva? Então, inicialmente, nós estaremos diante de uma prova do tipo textual dissertativo, certamente no âmbito da argumentação. Então, muito provavelmente, nós teremos aí algo que já é muito comum para as provas discursivas de concurso, que é o texto dissertativo argumentativo. Inclusive, no próprio edital, nós já temos, dentro dos critérios de correção, alguns pontos que já demonstram que, com certeza, já será um texto dessa natureza. E essa prova, pessoal, ela vai trazer um tema da atualidade, correto? Só que esse tema da atualidade, ele vai trazer uma relação com as atividades do Ministério Público. Então, nós temos aí um trabalho dobrado. Por quê? Porque além de você estar informado, constantemente informada sobre os temas da atualidade, coisas que nos cercam e que têm bastante relevância no âmbito social, político, econômico, meio ambiente e assim sucessivamente, nós ainda temos que nos atentar também a todas as áreas, né, a forma como atua o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele tem uma parcela importante, uma contribuição significativa para a sociedade e, com certeza, independente da área em que essa prova trouxer dentro do campo da atualidade, certamente nós teremos uma sólida contribuição do Ministério Público para que a gente consiga sustentar a nossa argumentação e, principalmente, utilizar isso como um fator importante no processo de contextualização. Então, quando a gente fala de tema da atualidade, a gente precisa se atentar a alguns pontos, a alguns tópicos que são bastante particulares com relação a esse tipo de prova. Então, por exemplo, eu reparei aqui que eu já tive, que tem gente aqui nessa sala que já foi aluno meu de curso de discursiva, né, de questão dissertativa. Nós temos uma diferença significativa de um tipo textual para outro, sobretudo com relação a limites que nos são impostos, e também a maneira como essa temática é apresentada dentro do processo de contextualização, a maneira como essa prova, os conhecimentos serão aplicados também
tem diferenças com relação a uma Polícia Civil do Pará, como nós já vimos em concursos anteriores, tá certo? Então, prepare-se para um tema da atualidade cuja relação está diretamente ligada com a atuação do Ministério Público do Estado do Pará, ok? Essa prova, ela vai ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas. Então, já estão estabelecidos os nossos limites com relação à produção desses textos. E uma coisa que eu quero deixar claro desde o início é que nós temos um limite de 30 linhas e, assim, você precisa considerar que esta prova, ela é a prova que vai decidir a sua carreira dentro do Ministério Público. O quanto você realmente gostaria de estar neste órgão no próximo ano, ou ainda este ano, dependendo, né, do certame. Então, este tipo de texto, esta prova, ela precisa muito da sua atenção. Então, se o teu limite é 30 linhas, me faça um grande favor, utilize as 30 linhas, certo? Uma coisa que eu falo para todos os alunos é que, independente do limite que nos é imposto, a gente precisa utilizar ele por completo, pessoal. Afinal de contas, a nossa briga na prova discursiva não é para atender aquilo que a proposta está pedindo. Eu preciso ser além daquilo que a proposta pede, principalmente aqui, que é um tema da atualidade, onde você precisa apresentar conhecimento, conteúdo, e isso tudo de maneira contextualizada. Afinal de contas, nós estamos diante de um tema da atualidade, correto? Então, vamos utilizar todo o nosso espaço, vamos planejar o nosso texto, a gente vai falar de planejamento daqui a pouco. Então, vamos organizar as nossas ideias, as informações que nós temos, para que a gente utilize todo esse espaço, porque a nossa briga é essa. A gente precisa brigar para trazer todo esse conteúdo para a nossa prova, tá certo? Então, o primeiro conselho que eu tenho para te dar é esse: utilize todo o espaço que você tem à sua disposição, beleza? Então, a prova, ela tem pontuação máxima de 20 pontos. Correto? E é estabelecido, a partir disso, a questão dos critérios de correção que a gente vai ver na próxima tela. Com relação à forma de avaliação em termos de estrutura, o edital também deixa muito claro que, se você escrever aquém do esperado, ou seja, você escreveu abaixo do mínimo, abaixo das 20 linhas, você não será eliminado por isso. No entanto, serão descontados 0,2, está aqui, 0,2 por linha, aquém do mínimo que foi estipulado. Então, se você fizer 18, 17, você vai perder a pontuação relacionada a essa quantidade de linhas que você escreveu. Mas eu tenho certeza, né, que os meus alunos, as pessoas que passaram por mim nessa preparação, elas não vão me inventar uma arrumação dessa. E se você me inventar uma arrumação dessa e encontrar comigo na rua, faça um grande favor, mude de calçada, porque eu não te dei essa autorização para você escrever abaixo do mínimo. A nossa briga aqui é justamente para que a gente use todo o nosso espaço e, de maneira bastante efetiva, apresentemos todas as ideias que são necessárias para construir uma argumentação, um texto dissertativo argumentativo de excelência. Então, já sabe, nós estamos diante de um tema da atualidade, cuja relação está diretamente aplicada à atuação do Ministério Público, e, como eu disse para vocês, os estudos de vocês específicos, a maneira como vocês visualizam o órgão também será importante nesse processo. A banca Consulplan, ela é uma banca conhecida por pegar bastante pesado no âmbito da prova discursiva. A última experiência que eu tive com Consulplan foi no concurso dos bombeiros, não foi há muito tempo. Não, foi no TJM de Minas Gerais. Então, uma banca que é bastante criteriosa com relação à contextualização, a forma como você apresenta o seu conhecimento relacionado à temática e trazendo dados, fatos, informações
que sustentem o teu ponto de vista. Em qualquer tema, independente do tema, minha gente, você precisa assumir um posicionamento. Independente do tema, não existe esse negócio de assumir uma posição neutra com relação a qualquer que seja o tema. Neutro aqui, minha gente, só sabonete, tá? Só sabão líquido. Então, você precisa assumir um posicionamento e você vai defender esse posicionamento ao longo do seu texto, da forma como a gente for orientando vocês aqui ao longo desse percurso, tá certo? Então, com relação à estrutura dessa prova, né, de acordo com o edital, é isso que nós temos. Agora, com relação aos critérios de correção, nós temos o seguinte, tá certo? O primeiro ponto, lembrando que a prova vale 20 pontos, e nós distribuímos, a banca distribuiu da seguinte maneira. O primeiro aspecto, que vale 6 pontos, ele tem relação com o fator de argumentação e informatividade dentro do tema proposto. Olha o que ele vai te cobrar. Originalidade. Gente, eu adorei esse critério aqui. Isso aqui era para estar em todo edital de concurso. Originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações. Isso aqui era para estar em qualquer edital. Seria maravilhoso se tivesse. Por quê? Porque o primeiro fator é o fator originalidade. E eu já te adianto uma coisa. Se você estava pensando em utilizar algum tipo de modelo desses que você está vendo na internet, que o pessoal utiliza para facilitar a vida de professor, que não quer ter trabalho de corrigir texto, já comece a jogar isto fora. Porque esses fatores, certamente, não vão contribuir nem um pouco para o fator de originalidade, correto? O texto original é aquele texto em que a gente percebe que o candidato, de fato, se esforçou em produzir e trazer as suas ideias para defendê-las ao longo do texto, sem fórmulas, sem modelos, sem frases feitas, sem clichês, e todas essas baboseiras que a gente vê por aí em professor que coloca para facilitar a vida dele. Porque imagina, 300 redações sendo corrigidas, todas elas começando do mesmo jeito e terminando do mesmo jeito. Correto? Isso é para facilitar a vida do professor que está corrigindo. Então, quando eu recebo, por exemplo, um aluno que me começa um texto com aqueles modelinhos que a gente está habituado a ver por aí, eu já falo logo para ele, olha, você certamente vai estar naquela margem que a gente chama de margem de previsibilidade, que é aquela turma que todo mundo vai fazer o texto igual. Agora, imagina 40 mil pessoas, 50 mil pessoas tendo acesso a esse material. Serão 40, 50 mil redações, começando e terminando do mesmo jeito. E uma coisa que eu falo para todo mundo, redação, pessoal, ela é a prova que separa, né, o homem do menino e a menina da mulher. Correto? Vence uma etapa como essa o candidato que apresenta conteúdo, que apresenta suficiência, relevância naquilo que ele está propondo, principalmente em tema de atualidade, que é onde você vai demonstrar que você está por dentro do assunto, que você leu sobre ele, que você se informou sobre ele. Correto? O outro ponto tem a ver com coerência e coesão, correto? Coerência e coesão são qualidades que o texto possui. Nada mais justo do que estarem presentes como critério de correção. Então, aqui nós temos, inicialmente, a organização adequada de parágrafos. Eu vou te dar uma orientação com relação à utilização de parágrafos e eu não vou aceitar menos do que isso. Se você não fizer aquilo que eu estou falando, que é para você fazer, simplesmente eu vou mandar o teu texto ser devolvido e você vai fazer de novo. Não sei se algum dos meus alunos que está aqui já teve essa experiência de ter o texto devolvido. Eu vou mandar refazer sim, porque você vai refazer até a hora em que você trouxer a orientação que eu te passei. Então, você que está me conhecendo agora, eu nem falei meu nome, né? Eu sou o professor Edivan. Você deve estar completamente assustado com o que eu estou falando, mas não tem problema não, é para ficar mesmo. Que é justamente para que você já crie a consciência de que
A redação, ela é uma coisa muito séria, ela é muito importante, ela vai diferenciar e vai te colocar em posições altíssimas no teu exame. Não adianta nada você se esforçar de forma duplicada para fazer uma prova objetiva se a tua prova de redação não está boa. Correto? A prova de redação ela vai decidir esse concurso aqui, principalmente nessas 169 vagas. E tem gente preocupada, porque eu só tenho uma vaga para o meu cargo e você precisa de quantas? Só precisa de uma. Está preocupada com o quê? Só precisa de uma vaga. Então vamos brigar por ela. Então, redação, pessoal, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante. E aí, eu vou te dar orientação com relação à utilização de parágrafos. E você precisa fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo para aluno também pelo amor de Deus, gente, me ouve. Então, tudo que eu falo para você agora e tudo que eu vou te falar numa correção, você precisa levar em consideração. O aluno, para ele ter um bom rendimento em redação, ele precisa ter coração aberto. Ele precisa ouvir e entender e ter a humildade de perceber que ele precisa melhorar. Correto? E o apoio que precisar para isso, a gente vai dar esse aporte, vai dar esse apoio, esse suporte para que ele possa melhorar a qualidade do seu texto. E não é só organizar parágrafo, não. A gente também precisa atribuir o fator de continuidade e progressão de ideias. O texto ele precisa trazer informações que, durante a sequência textual, as informações se relacionem. E, quando a gente chega num ponto como esse, inclusive valendo 6 pontos, a quantidade que nós temos de uma pontuação aqui, nós precisamos nos atentar que, simplesmente, quanto mais conectivos nós tivermos no nosso texto, melhor será a qualidade das relações que ele vai apresentar. Então, o meu texto ele precisa ter boas relações, ele precisa constituir boas relações para que a gente consiga melhorar, inclusive, o fator da compreensão do texto e da própria clareza também, afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas normalmente, em média, um corretor pega uma prova como essa e ele corrige em, 3 minutos. Em 3 minutos, ele decide se tu entras no Ministério Público ou não. Então, quanto mais claras as informações e quanto mais bem articuladas essas informações estiverem, melhores serão as minhas possibilidades de conseguir um bom resultado. Tá certo? Então, coerência e coesão são 2 qualidades importantes. A coerência, ela tem relação com o fator de sequência lógica das ideias, início, meio e fim, e a coesão é justamente o relacionamento, a relação entre as ideias ao longo desse texto. E, óbvio, não podemos deixar de falar sobre o fator da morfossintaxe, que vale 4 pontos, mas olha a mão pesando. 0,10 ponto por erro. E aqui vai mais uma informação importante para vocês. Nós precisamos também tomar os devidos cuidados para que a gente também consiga diminuir a quantidade de erros que a gente possa apresentar, porque aqui a gente avalia de tudo. Concordância, colocação pronominal, né? A questão da relação entre as palavras, regência, certo? Então, é 0,1 aí por erro que você cometer. E aí a gente precisa trabalhar para garantir pelo menos esses 4 pontos já sem nenhum problema. E a gente seguir para a briga de cima, que é em relação ao conteúdo. E tem mais. Foi separado de ortografia, gramática, pontuação, também descontando 0,10 por erro cometido. Uma etapa importante na construção desse texto a gente vai ver já, que é a questão do rascunho. Entende? Então, pessoal, veja que, de forma bastante criteriosa, nós vamos avaliá-los com relação à originalidade do teu texto, a boa sequência das informações, a maneira como você posiciona as palavras, usa elas corretamente, articula essas palavras ao longo do teu discurso e o fator correção.
O momento em que a gente vai verificar se você se atentou também a essa questão de verificar se você cometeu desvios para buscar corrigi-los. É natural que a gente encontre uma quantidade de desvio, mas a gente tem que trabalhar para que eles apareçam cada vez mais em menor quantidade. Entendeu? Então, temos que tomar bastante cuidado com relação a esses pequenos detalhes. Tá certo? Então, agora, eu quero trabalhar com vocês, também de forma bastante introdutória, aspectos de natureza inicial, tá? E eu até coloquei aqui embaixo, ó, começando por aqui, já fica quase tudo bem. Então, se você me ouvir agora, vai ficar bem mais fácil. Inclusive, ultimamente, eu tenho feito a situação oposta. Às vezes, o aluno chega para mim, eu digo, vamos fazer o seguinte, produz primeiro para mim, e a gente vai ver como é que você está chegando, e depois eu te dou uma orientação. Aqui eu estou fazendo o oposto, aqui eu estou te dando a orientação, e aí a gente vai verificar depois como é que você está chegando. E esse diagnóstico é importante, porque aqui, assim como tem gente que pode estar já produzindo com uma certa frequência, eu posso encontrar alunos que estão literalmente começando do zero. Sei lá, faz 10 anos que eu não produzo uma redação, talvez até mais do que isso. Posso ter alunos nessas condições. E aí, a gente precisa se atentar a esses pequenos detalhes que, como eu disse, vão fazer muita diferença na hora da prova. E a gente vai sentir essa diferença principalmente na pontuação. Porque estrutura, por exemplo, é um aspecto básico. Inclusive, está aqui, ó. Aspecto básico. O básico você precisa fazer. E logo. Então, com relação à estrutura, não tem escapatória, gente. Você precisa fazer o básico. E a gente precisa eliminar qualquer tipo de problema que seja básico na construção do texto, porque simplesmente, pessoal, qualquer problema básico pode nos prejudicar em termos de pontuação. Então, vamos tirar logo o problema da estrutura do caminho, porque aí a gente consegue batalhar nos próximos tópicos, inclusive com relação ao conteúdo. Então, o conteúdo ele é muito importante aqui, ele vale 6 pontos, Deus o livre. É muita coisa. Mas a estrutura ela já precisa estar suficientemente importante para que a gente possa garantir um texto com bons aspectos visuais, agradável de ler, limpo e organizado. Então, com relação à estrutura, eu quero que você considere inicialmente o seguinte. Bora lá. Pessoal, com relação à quantidade de linhas, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Porque se você não fizer isso aqui e me mandar um texto para correção, eu te devolvo. E eu ainda te digo mais. Volta lá na aula e assiste a aula de novo. Porque eu já falei sobre isso. Lembra? Vamos trabalhar para eliminar o básico. O básico. Então, bora lá. Quantidade de linhas, pessoal. Nós temos 30 linhas no máximo. Então, você vai trabalhar o seguinte. No mínimo, você usa 6 linhas. E no máximo, você vai me aparecer com 8 linhas. Tá certo? Então, o mínimo são 6, o máximo são 8. Ai, professor, mas eu quero fazer um parágrafo com 5 linhas. Ele já está curto. Menos do que 6 linhas já está curto demais. E se esse parágrafo está curto demais, a gente pode ter um problema. E o problema pode ser, inclusive, uma ideia que foi apresentada e ela ficou simplesmente incompleta, perdão. Ela ficou incompleta. Justamente aquela última linha que faltava para você completar a quantidade mínima de linhas, aquela linha poderia trazer um período que completaria toda a informação. Entendeu? Então, use as 6 linhas. Se eu faço mais de 8 linhas, essa experiência toda que nós temos é facilmente comprovável que o seguinte,
o aluno, quando ele passa de 8 linhas, que ele faz 9, 10, 11, eu já vi parágrafos de 12 linhas aqui, 15 linhas. Para início de conversa, esteticamente falando, fica horroroso, fica ridículo. Sabe por quê? Porque ele me faz um parágrafo de 12 e logo depois ele me aparece com de 5. Fica horrível. Esteticamente fica horrível. E a gente precisa se preocupar com estrutura, gente, porque isso é básico. Isso é básico. Certo? E outra, faz 12, 15 linhas, mas ele já se perdeu lá na 7ª. As outras 5 linhas foi o tradicional enchimento de linguiça, porque ele não sabia mais o que fazer e ele já tinha perdido o fio da meada e não sabia mais como colocar a informação ali. E o resultado foi um parágrafo cansativo, de difícil compreensão e que provavelmente afetou a clareza daquele parágrafo inteiro. Então, ele perde o período, ele perde o parágrafo e o texto começa a fazer sentido zero. Então, por favor, use no máximo 8 linhas. Faça o que eu estou dizendo. Mas se você não fizer, não se preocupe, porque se chegar na minha mão, eu mando você refazer. E você vai refazer, gostando ou não. Correto? Vai refazer, porque isso é o básico. E o básico, como eu disse, você precisa fazer logo, para a gente já se livrar disso. Agora, a gente também vai colocar aqui uma informação sobre o período. Então, a informação é a seguinte. Cada parágrafo deve conter pelo menos, eu vou colocar no mínimo para ficar melhor. Deve conter no mínimo 2 períodos. Didaticamente falando, o período é aquele segmento de frase, aquele pensamento que compreende da letra maiúscula ao ponto em seguida. Correto? Do ponto seguida ao ponto final, nós temos mais um período. Então, pelo menos, lá no teu parágrafo, em cada um dos seus parágrafos, perdão, você tem que apresentar pelo menos 2 períodos. Professor, eu quero apresentar 3, eu posso? Pode. O que você não pode é trazer um único período, da letra maiúscula ao ponto final. Por que eu não posso fazer isso? Porque existe, além de um critério de correção da tua prova, que diz que você precisa considerar o fator de coesão, a diversificação dos conectivos, você também precisa se atentar com relação à estrutura do texto. E o texto precisa ter mais de um período em cada parágrafo. Então, veja, para cada período que você abre, tecnicamente, você coloca também um conectivo novo. Então, se você faz um texto com 4 parágrafos, vamos imaginar assim, você vai ter pelo menos 4 conectivos novos no teu texto. E isso sem contar com aqueles que às vezes você utiliza para iniciar um parágrafo. Então, imagina que os 3 últimos parágrafos você utiliza um conectivo para iniciá-los. Então, 4 pelos parágrafos internos e o que está fora, iniciando o período, são mais 3. Você usou 7 conectivos ao longo do seu texto. E isso sem contar com os conectivos que você pode utilizar no meio do período. Às vezes você faz uma explicação no meio do período e usa vírgula, ou seja, vírgula. Você já usou um conectivo no meio do seu período. Então, é mais um conectivo que você usa. Perceba, estamos aqui brigando por 6 pontos de coesão e coerência dentro do nosso aspecto estrutural. Então, cada parágrafo deve conter, no mínimo, 2 períodos. Não se esqueça disso. E, consequentemente, por conta desse fator, nós temos que também observar, como eu já coloquei aqui, a diversificação dos conectivos. Então, o seu texto ele precisa apresentar
uma diversidade de conectivos, porque isso vai ajudar na compreensão do texto, na clareza das informações e na sequência lógica das ideias que você vai apresentar. Um outro fator que você também deve considerar é o fator margem. O fator margem é extremamente importante aqui também. Até porque você tem uma margem direita e você tem uma margem esquerda. Você tem que respeitar as margens. Por exemplo, na margem esquerda, ou melhor, direita, perdão, você não pode passar absolutamente nada para fora do limite, assim como você não pode simplesmente, dentro do segmento de texto, deixar espaços em branco. São esses espaços em branco aqui que às vezes a pessoa deixa, né? Ela está com medo de translinear incorretamente. E o conjunto desses problemas torna o aspecto visual, a apresentação do teu texto, né, longe daquilo que a gente orienta. Então, não deixe passar nada para fora da margem, mas também não deixe esses espaços em branco acontecerem no teu texto. E aqui do outro lado, na margem direita, é importante considerar que é bem aqui que nós utilizamos, na margem esquerda, que nós utilizamos o início dos parágrafos. Então, os parágrafos, eles precisam ter ali a demarcação do início desse parágrafo, o espaçamento que é diferente. Então, você vai iniciar, né, na época de escola, o pessoal colocava 2 dedinhos de margem, né? Você vai iniciar, então perceba que a margem de início de parágrafo, ela é um pouco diferente. Ela é mais à frente do que as demais. E outra, utilize da simetria para iniciar os parágrafos. Eles precisam estar numa mesma condição de início aqui, porque às vezes a criatura faz o seguinte, ela faz isso aqui, ó. Ela inicia o parágrafo, o segundo parágrafo ela vai começar aqui, ó. E aí, minha filha, daí para pior, porque ele vai colocando, ó, de novo, numa outra posição e assim vai. Então, esse cuidado nós precisamos ter para apresentar um texto limpo, padronizado, seguindo uma boa organização. Isso demonstra cuidado com as informações que você apresenta. Um outro fator que também está ligado à estrutura é o fator rasura. Certo? A rasura, ela pode acontecer? Pode. Só que a gente precisa tomar certos cuidados. O principal cuidado é que a gente tem que evitar. Esse é o principal cuidado, é que a gente tem que evitar a rasura. Mas se de repente acontecer, a orientação é a seguinte: imagina que você for escrever a palavra fazer no seu texto e você escreveu errado. A orientação é uma só. Passe um único traço sobre a palavra e escreva imediatamente após. Gente, é só um traço. Não vai colocar um parêntese com um traço. Não vai colocar um parêntese com 2 traços, porque aí fica bonitinho. Não fica, não. E outra, evite rasurar. Imagina um texto que durante todo o seu segmento apresenta várias situações disso aqui. O texto fica parecendo aqueles caça-palavras. É a impressão que dá. E dá a impressão de desorganizado, dá a impressão de que você não teve cuidado na hora de revisar o seu texto. E esse tipo de impressão a gente não pode deixar passar em relação à estrutura do nosso texto. Tá certo? Então, basicamente, em termos estruturais, esses pontos são os principais que eu gostaria de colocar para vocês já irem se atentando no momento em que vocês forem produzir as redações de vocês, tá bom? O próximo ponto, ele tem relação com o fator de planejamento. E eu digo aqui que tudo começa com o essencial, leitura. Então, certamente, uma coisa que vocês estão fazendo muito agora é ler.
E lembre-se de que o nosso tema, o tema da nossa redação, é um tema de atualidades. E por ser um tema de atualidades, você precisa estar constantemente informado, informada sobre os acontecimentos que possuem relevância, sobretudo na região, no estado, no país, no mundo, coisas que são veiculadas sempre pelas mídias de grande alcance, pela internet. Então, precisamos estar antenados com relação a isso. Então, a minha sugestão é que, com relação à leitura, você invista, por exemplo, nos editoriais. Inclusive, os editoriais, eles são argumentativos. Então, eles trazem pontos de vista, posicionamentos dos autores que nós podemos, inclusive, fazer a leitura e refletir sobre eles. Correto? Além disso, recomendo que você também assista. Assista ao quê, prof? Documentários. Documentários. Além disso, assista reportagens especiais. Você já deve ter visto aquelas reportagens que aparecem nas grandes emissoras, principalmente nos domingos, que tratam sobre vários assuntos. Vários. Educação, meio ambiente. Atualidades é isso. Cidadania, segurança pública, cultura, correto? E assim sucessivamente. São temas da atualidade, dos quais nós devemos ficar constantemente atentos. E o bacana dos documentários, das reportagens especiais, é que eles trazem dados atualizados sobre a temática que nós estamos assistindo. E isso é extremamente importante para nós, porque no momento da defesa do ponto de vista, eu preciso trazer dados, fatos e informações sobre aquela matéria. Então, quanto mais elementos nesse aspecto você consumir, melhores serão as tuas condições para dissertar, para falar sobre aquela temática. Mas dentro da fase do planejamento, começando pela leitura, nós precisamos, primeiramente, compreender a proposta. Ou seja, eu preciso saber o que a proposta está pedindo, certo? Preciso saber exatamente qual é o tipo de raciocínio que eu preciso seguir para apresentar as informações da forma mais correta e completa possível. Porque aí sim nós teremos um texto de qualidade, um texto de excelência. E outra coisa, outro ponto importante aqui, questione o tema. Faça perguntas para o tema. Transforme o tema numa pergunta. Às vezes a gente tem dificuldade em produzir determinados assuntos porque falta isso, falta você manter um relacionamento mais próximo com a proposta, para você saber exatamente aquilo que está sendo solicitado para você. Então, questione o tema, transforme ele numa pergunta, e a partir daí, né, a partir do momento que você questiona o tema, você vai elaborando as respostas. Então, quando você questiona o tema, você vai trazendo uma série de respostas. Liste essas respostas. Anote tudo. Vou colocar aqui. Anote tudo. Todas as ideias que passar pela sua cabeça que estiverem relacionadas ao tema. Inclusive, até aquelas mais absurdas.
Porque na próxima fase da produção do nosso texto, você vai olhar para essas coisas absurdas e vai dizer assim: eu não colocaria isso no meu texto nem se eu fosse louco. Mas eu coloquei várias informações ali. E depois que nós selecionamos, organizamos, apresentamos essas informações, da mais simples à mais absurda, mas colocamos todas as ideias anotadas, respondendo aos questionamentos que a proposta, que nós colocamos sobre a proposta, aí sim nós vamos passar para a próxima fase, que é a fase de organização. Então, às vezes, a gente perde pontuação, a gente perde a oportunidade de produzir um bom texto, porque simplesmente a gente não planeja isso aqui. Às vezes a gente quer dar uma de Chico Xavier, leu o texto, leu a proposta, baixou a cabeça, produziu. Não tem planejamento, não tem organização. Vai seguindo o rumo. E não é bem assim que a coisa funciona. E tem um outro detalhe. Professor, eu estou diante de um tema do qual eu não tenho familiaridade para falar sobre ele. Isso pode acontecer por falta de informação, por falta de algum conhecimento, por falta de aprofundamento na matéria. E você não vai produzir um texto, você não vai para uma discussão sem você saber do que você está falando. Porque você precisa ter propriedade naquilo que você fala. Então, professor, eu encontrei durante a minha preparação algum tipo de tema do qual eu não tenho familiaridade. O que eu faço? Pare tudo o que estiver fazendo e vá estudar. Vá se informar, vá ler. Porque você precisa estar constantemente atualizado para poder discutir sobre uma temática. Afinal de contas, para você convencer o seu leitor, você vai precisar trazer argumentos sólidos. E argumento sólido se faz com dados, fatos e informações que justificam o meu ponto de vista, o meu posicionamento. Tá certo? Então, uma vez que eu questionei o tema, elaborei as respostas dessa pergunta, anotei toda e qualquer informação que tem relação com aquela proposta, eu vou para a próxima fase, que é a fase de organização. É o momento em que o nosso texto ele vai criar forma. É a hora que o texto vai começar a criar cara de texto mesmo. Aplicação, aquilo que nós estamos apresentando e querendo trazer para o leitor. Então, percebe que lá na etapa anterior, você anotou todas as ideias, respondeu aos questionamentos que você fez a proposta, e agora é a hora que você vai selecionar as ideias que vão, vou usar esses termos mesmo, que vão para o seu texto. Que eu acho que assim fica mais fácil de você entender, usando assim um português bem claro. Selecionar as ideias que vão para o texto. Professor, qual é o critério? Eu estou lá com a minha lista de informações que eu anotei sobre o tema. Qual é o critério que eu vou utilizar para selecionar essas ideias? São 2. Aquilo que responde corretamente aquilo que foi proposto, né, pela proposta de redação, e aquilo que responde de forma completa aquilo que foi apresentado pela proposta. Aí lembra que quando eu falo de resposta completa, correta, é porque ao longo dessas respostas você tem, né, a questão dos dados, fatos e informações que sustentam esse ponto de vista. Porque não é, definitivamente, não é qualquer argumento que convence. Não é. Eu preciso utilizar argumentos sólidos, pertinentes, organizados, contextualizados para responder aquilo que está sendo colocado na minha proposta. Então, para você selecionar as ideias, você precisa responder correta e completamente ao que foi solicitado pela sua proposta de redação. Então, o processo de organização é o momento em que você vai selecionar as ideias que você colocou lá no seu rabisco, lá no
planejamento. Entendam uma coisa, o texto bom é o texto pensado. Texto que você tem zelo, cuidado na produção. É o texto da sua vida, é o texto que vai decidir a sua vaga do seu concurso. Você precisa ter zelo por ele, da estrutura à sua letra, do conteúdo à argumentação. Tudo precisa ser muito bem pensado. Então, já não dá mais para a gente ficar produzindo texto de qualquer jeito. E essas etapas que a gente está fazendo aqui, elas podem ser etapas muito devagares nesse início. Serão etapas lentas, porque você está em adaptação, mas vai chegar uma hora que você vai fazer isso já com bastante propriedade, dominando esse tipo de estrutura que vai fazer com que você entregue um texto cada vez melhor para o seu leitor. Então, confie no processo. Ele é lento, você está em preparação. Aceite isso, você está em preparação e o momento que você tem para errar é esse aqui. Então, aproveite esse momento para você errar e aprender a fazer do jeito como tem que ser feito. Para quando a gente chegar lá no dia da prova, a gente não passar por nenhuma situação que nos leve ao erro. E assim a gente apresente um texto organizado, coeso, coerente, bem elaborado e que satisfaça, né, a todos os elementos que a proposta colocou ali para a nossa avaliação. Passada a fase de organização, nós vamos para o rascunho, que é exatamente o momento em que você vai colocar o seu texto no papel. Correto? É aqui que você vai observar estrutura, é aqui que você vai observar os seus parágrafos, é aqui que você vai observar os conectivos, aqui que você vai observar os argumentos que você usou, é aqui que você vai observar a sua letra, correto? É aqui que você vai observar a coerência do seu texto, que é a sequência lógica das ideias, das informações. É a hora que o teu texto criou o padrão de texto que vai para a sua prova. Correto? E é na hora do rascunho que acontece o principal, a revisão. É aqui que você vai identificar todo e qualquer elemento que possa fazer com que você perca pontuação. Desvios de ortografia, gramática, pontuação, a questão dos parágrafos, se foram utilizados da maneira correta, entre 6 e 8 linhas, se cada um desses parágrafos tem, no mínimo, os 2 períodos que o professor disse, pelo amor de Deus, que tem que fazer, se os conectivos estão diversificados em ordem, se a minha letra está legível, porque você sabe que letra ilegível é 0, então você tem que me apresentar uma letra legível. Eu disse letra legível. Ah, minha letra é feia. Ok, desde que ela seja legível. Não temos problema com letra feia, apesar de que eu falo nas correções. Que letra horrível, bora mudar. Vamos fazer mais prática com relação à escrita para melhorar um pouco mais essa letra. Mas ela estando legível, eu entendendo aquilo que você apresenta, tranquilo. Mas se não estiver legível, tiver algum problema na leitura, eu vou te chamar a atenção para que você revise isso. Então, o rascunho ele é uma etapa importante que nós precisamos revisar o nosso texto. Revisar o texto é importante para a gente garantir um bom resultado. Por quê? Porque depois desse rascunho, acontece isso aqui, ó. É a produção do texto definitivo. E aí, minha gente, é aquela música lá. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Você entregou o seu texto para a avaliação. É a hora que você vai preparar o capacete, porque lá vem pedrada. Pelo menos na fase de preparação. Depois a gente espera que você já esteja pronto o suficiente para que não precise levar pedrada e você leve uma nota boa no dia da prova. Pelo menos é essa a nossa intenção. Então, a hora que você entregou o seu texto, que você passou para a folha definitiva, não tem mais jeito, pessoal. Não tem mais o que fazer.
É por isso que nós precisamos seguir todas as etapas anteriores, sobretudo o rascunho, para que a gente produza um texto com qualidade, para que a gente produza um texto que satisfaça a cada um dos elementos, inclusive os elementos básicos dessa produção. Então, por favor, planeja o texto, organiza as informações, seleciona as tuas ideias, produz o rascunho e revisa esse rascunho, pelo amor de Deus. Porque é no rascunho que a gente acaba eliminando várias coisas pequenas que poderiam nos causar grandes problemas na avaliação. E outra, no rascunho a gente não fica fazendo mudança de ideia, não. Porque se você planejou o texto lá atrás corretamente, você não tem por que ficar trocando ideia de texto, não. A gente troca ideia lá no final, no rascunho, quando a gente não planejou o texto. Que você lê o texto, você disse, caramba, isso aqui não tem nada a ver, eu vou já trocar. E aí vira um grandíssimo mingau. Mas se você planejou o texto lá atrás, certamente isso não será um problema. Porque você selecionou as ideias, lembra? Você selecionou de forma correta e completa as informações. Então, não tem escapatória, não tem por que mudar. Você selecionou com o critério correto. Agora, não planejei, não organizei, e o resultado vai chegar coisa lá no seu texto que você não vai gostar e vai querer fazer N mudanças que vão mudar completamente o texto e que, inclusive, podem te levar a uma reprovação. Então, por favor, planejem o texto de vocês. Mais uma vez, eu quero lembrar que o texto bom é o texto pensado. E para a gente fechar o nosso raciocínio de hoje, eu quero trazer para vocês o parágrafo de introdução. Eu quero falar logo sobre esse processo, porque é justamente o momento em que você vai começar o texto. É exatamente nesse parágrafo que nós vamos apresentar a nossa ideia central. Correto? E essa ideia central, ela vai agregar outras, as ideias secundárias, e vão proporcionar ao nosso leitor que ele acompanhe o meu raciocínio ao longo do meu texto. É um parágrafo onde a gente traz a ideia central, faz a apresentação da temática e já colocamos aquela sementinha da expectativa no leitor. Como quem diz assim, olha, você só vai entender aquilo que eu estou dizendo nesse parágrafo se você continuar lendo o meu texto. Porque todas as informações que eu tenho para que você saia daqui convencido de que o meu posicionamento é válido, pertinente, estão ao longo do texto e você vai ter que ler. Esse parágrafo precisa trazer expectativa para o leitor. Se você traz todas as ideias já no parágrafo de introdução, qual é a graça que vai ter ler todo o resto do texto? Nenhuma. Então, é justamente o momento em que a gente faz uma apresentação prévia e traz ali elementos que serão abordados ao longo do texto. Claro que existem estratégias para que a gente consiga estabelecer um parágrafo de introdução com bastante satisfação, com bastante efetividade. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero ver de vocês como é que vocês estão chegando. Aqueles que optarem por corrigir o seu texto, eu quero ver como é que você está chegando. Porque a partir daí, a gente vai conseguir trabalhar estratégias para melhorar o teu potencial de escrita. Essa é a ideia da orientação em redação, que você consiga obter, tanto na teórica quanto na prática, elementos para que você consiga melhorar a sua escrita, tá certo? Então, esse parágrafo, ele vai trazer, uma informação de forma suficientemente curta para nos permitir a análise dos componentes do processo, da construção dessa introdução. E, claro, como eu disse para vocês, no momento em que eu trago expectativa para o leitor, eu já começo a estabelecer um elemento de conexão com ele, para que ele continue pensando junto comigo e para que ele acompanhe meu raciocínio para os próximos parágrafos. Afinal de contas, são lá nos parágrafos de desenvolvimento que eu vou trazer elementos para justificar o meu posicionamento.
Correto? Então, a gente traz uma abordagem inicial, introdutória, com os elementos importantes, né? E nos parágrafos seguintes eu vou trazer a complementação, o aprofundamento desse parágrafo. Correto? Bom, além disso, os parágrafos, de modo geral, eles têm um tópico frasal. Todos os parágrafos têm, que é justamente aquele período, o primeiro período, no mais tardar o primeiro e o segundo, mas normalmente é o primeiro, que é onde nós fazemos aquele start, o pontapé inicial daquela ideia. A ideia núcleo, ela vai estar presente ali para introduzir todas as nossas ideias. Correto? Então, é aquele momento em que você vai iniciar o texto e fazer com que o teu leitor perceba a apresentação daquela temática. Correto? É o momento em que você vai apresentar a temática. Ah, mas, professor, o avaliador ele já sabe qual é o tema, qual é a necessidade que tem de fazer uma apresentação do tema toda. A necessidade é altíssima, até porque a gente não pode ficar pensando em avaliador. A gente tem que colocar a cabeça e pensar como um leitor qualquer. Qualquer pessoa que pegue o meu texto, ela precisa ler o parágrafo introdutório para ela saber do que eu estou falando. Então, por favor, no parágrafo de introdução, você tem duas missões. Aqui a primeira. Contextualização. Você vai apresentar o tema. Então, qualquer que seja o seu leitor, ele não sabe do que você está falando. Então, você tem que fazer uma abordagem que seja clara o suficiente para que ele entenda qual é o tema que você está apresentando. Então, se nós temos dois períodos, preste bem atenção, se nós temos dois períodos, a gente já traz ali no primeiro período uma abordagem inicial sobre o tema. Eu preciso apresentar o tema para o meu leitor e eu vou fazer isso no primeiro período do primeiro parágrafo. Ponto em seguida. No segundo período, eu vou fazer a minha tese. Eu vou apresentar o meu ponto de vista. Como eu te falei, independente do tema que te for apresentado, você tem que trazer um posicionamento. Então, eu preciso ler a proposta, saber o que ela precisa que eu faça, qual é o tipo de abordagem que eu preciso fazer para, então, me posicionar. E esse posicionamento ele vai surgir, sabe aonde? Lá na etapa de planejamento. É lá que você vai já identificar qual é o seu posicionamento, qual é a sua tese, e a partir de então, você vai colocar esse posicionamento e os demais argumentos que serão usados para justificar esse ponto de vista. Porque a tese, pessoal, ela basicamente é o nosso ponto de vista. E veja bem, ela também é uma afirmação. E ela também é uma, como se fosse, né, uma acusação. Uma afirmação onde você traz um elemento ali que é o seu posicionamento. E você sabe muito bem que qualquer acusação, qualquer afirmação que seja feita, ela precisa ser o quê? Provada. Então, não é só trazer o posicionamento e os outros parágrafos não se articularem em defender esse posicionamento. A mesma coisa, minha gente, é dizer que não existe argumentação sem tese. Se você não apresenta o seu posicionamento no parágrafo introdutório, você está defendendo o quê no parágrafo de desenvolvimento? Nada. Porque o argumento, a argumentação, ela só vai existir se houver um ponto de vista. Se você não apresenta ponto de vista na introdução, por que eu estou lendo o resto? Adiantou? Não adiantou nada. E outra coisa, não fique esperando não para se posicionar, tá? Eu já li textos de candidatos que foram se posicionar na 28ª linha. Eu não tenho tempo para ficar esperando você se posicionar em 28 linhas, lá no final do texto. Eu não tenho tempo para isso. Você vai, na introdução, trazer o posicionamento. É isso que nós esperamos. E outra, é a estrutura que está pedindo.
Então, se você não me apresenta o posicionamento logo de início, eu já entendo o que de você? Que o básico você não está fazendo. Lembre-se disso, né? Sem a tese, não há argumentação. Então, eu preciso me posicionar, independente do tema, eu preciso trazer o meu posicionamento. E aí, lá no desenvolvimento, através das estratégias de argumentação, nós vamos defender o ponto de vista, porque não é só falar, falar todo mundo fala, todo mundo acusa, todo mundo afirma. Eu preciso provar isso. E eu vou provar através de quê? Já te falei, dados, fatos e informações que sustentem esse ponto de vista. É aí que entra o processo da contextualização. Beleza? Pois muito bem. Agora, para finalizar, eu vou te deixar uma proposta, um tema, para que você já comece a fervilhar as suas ideias para a sua primeira produção, ou segunda, ou terceira, não sei como é que está o andamento da tua preparação com relação à prova discursiva. Mas aqui com a gente, no desafio, é a primeira proposta, tá bom? Então, pessoal, a primeira proposta, olha o que diz. Eu trouxe uma chargezinha que diz o seguinte: o bem combate o mal. O bem tortura o mal. O bem mata e oculta o cadáver do mal. Ainda bem que estamos do lado do bem. Olha isso. A partir da tirinha acima, redija uma dissertação sobre a violência promovida por particulares e pelo Estado, supostamente para combater o crime, bem como sobre a atuação do Ministério Público diante de tais condutas, à luz do perfil conferido à instituição pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Que tema lindo! Extremamente atual, inclusive está rolando um zoom sobre esse tipo de assunto em todas as mídias e que é importante que você já esteja acompanhando e principalmente faz uma relação das atividades do Ministério Público, a atuação do MP e também de acordo com o perfil que foi estipulado para o Ministério Público dentro da Constituição da República. Então temos um tema muito legal aqui para que você possa fazer a sua produção. Bom, agora eu vou te passar algumas orientações que a professora Fernanda já tinha me passado e eu vou repassar para vocês agora. Professor, eu quero produzir o meu texto e eu quero que o senhor corrija. Não sei se ela já passou isso para vocês, mas eu vou repetir. Professor, eu quero produzir o meu texto e eu quero que o senhor corrija. Como vai funcionar? Se você quer ter o seu texto corrigido, então, semanalmente, eu vou colocar um tema nas nossas aulas aqui. Professor, eu quero que o meu texto seja corrigido pelo senhor. O que vai acontecer? Essa correção, ela está no valor de R$10, tá? Como é que vai funcionar? Você está vendo esse QR Code bem aí? Você pode mirar o seu celular para esse QR Code e você vai cair direto na página relacionada ao pagamento. Lá eu já coloquei as opções para você pagar tanto no cartão de crédito, quanto no Pix, quanto no cartão de débito da Caixa, do Caixa Tem. Enfim, tem várias opções lá. E aí, o que vai acontecer? Se você quiser ter o seu texto corrigido, você usa esse QR Code ou o link. A professora Fernanda, eu passei para ela já o link, então vocês podem pedir dela. Aí, o que você vai fazer? Você vai precisar me mandar esse comprovante para que eu possa colocar você na minha plataforma de correções, tá certo? Eu preciso colocar você lá para que você tenha uma experiência melhor de correção. Então, eu vou te colocar lá, você vai ter o seu acesso para enviar o seu texto e aí você vai receber o seu texto corrigido, tá? Inclusive com um feedback em áudio. Então, quem conhece a metodologia do meu trabalho já sabe como é. Eu corrijo o texto na plataforma
e você recebe lá dentro da plataforma um feedback em áudio. Além das marcações que são feitas no texto, eu mando também um feedback em áudio, que geralmente, dependendo da situação, eu vou te esculachar até você aprender. Então, é um áudio muito realista, onde eu coloco todas as informações sobre o seu texto, os pontos que você precisa melhorar, e de que maneira você deve atuar para que o seu próximo texto venha cada vez melhor. Então, essa é a ideia da correção, e que eu, em parceria com a Fernanda, eu vou colocar o pessoal lá na minha plataforma para que você tenha acesso. Professor, eu gostei desse tema, achei ele legal, eu quero produzir ele. Beleza. Se você não quiser produzir ele, lá na minha plataforma eu tenho outros temas também. Então, com o seu acesso, você consegue acessar os temas que estão lá também. Mesmo assim, professor, eu identifiquei lá que eu não gostei muito dos temas que estão lá, mas eu estou fazendo simulados que têm redação. Então, eu quero fazer a redação do simulado que eu estou fazendo. Pode? Pode. Desde que você me mande a proposta para que eu possa corrigir, e você vai mandar a proposta junto com o texto, para que eu possa corrigir e te avaliar de forma precisa. Se você não manda a proposta, fica difícil de eu saber qual foi o enfoque que a banca deu com relação à proposta. Então, eu preciso da proposta para que eu possa guiar a tua correção da forma mais realista possível, mais próxima daquilo que o teu edital está pedindo. Então, uma vez que você estiver com o seu comprovante, eu vou colocar aqui o telefone do curso de redação, para você mandar lá o seu comprovante, tá? É 9612-0576. Aí você manda lá e diz, olha, prof, eu sou aluna do desafio da professora Fernanda e eu quero corrigir o meu texto dessa semana. Aí você manda lá o comprovante, eu providencio o teu acesso, tu entras, envias o texto, eu corrijo, te devolvo, e aí você já sabe o parâmetro que você vai seguir para os próximos textos e, claro, acompanhando as próximas orientações dos desafios que você estiver participando, tá certo? Então, toda semana eu pretendo estar aqui com vocês e a gente vai ter também esse mecanismo para você produzir o seu texto e entregar para que a gente possa fazer a correção e você esteja aí também se preparando. Gente, redação é prática. A redação, ela é um momento em que você vai colocar todas as suas ideias no papel, e isso tem que ser feito de forma muito prática, porque lá no dia da prova você não tem chances para estar errando muito, tá certo? Então, eu gostaria de finalizar inicialmente agradecendo a presença, a audiência de cada um de vocês, informar que às 9h30, daqui a 13 minutos, vocês vão ter a meta 5 para concluir, mas quero agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom poder contribuir com conhecimento, com técnicas, porque redação é isso, redação é técnica, não é modelinho, não é coisinha de YouTube que você vê por aí. Eu preciso trabalhar para aperfeiçoar um estilo de escrita que você tem. Eu não vou mudar o seu estilo de escrita e você não pode mudar o seu estilo de escrita. Você tem que aperfeiçoar ele, mas você aperfeiçoa com técnica, mas também com muita leitura, que vai te possibilitar melhorar o teu potencial de argumentação, de contextualização, de trazer dados, fatos que sustentem o teu ponto de vista, mas também o fator estrutural que vai contribuir de forma muito significativa para a construção do teu texto. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria de encerrar a gravação por aqui. Eu vou continuar com os alunos que estão comigo aqui, caso eles tenham alguma dúvida, tá certo? Então, é isso. Caso você tenha interesse de fazer a correção do seu texto, já te coloquei as orientações e eu te aguardo para que a gente possa também praticar junto redação. É isso. Desejo sucesso a todos vocês desde já e eu espero vê-los no Diário Oficial muito em breve, tá bom? Excelente noite para vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau.